De volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a região. Contou no seu relógio, né? 1 minuto e meio. Eu falei aqui, a gente não engana você não, viu? E a gente sempre fala aqui de acidente, sempre fala do trânsito, da situação do trânsito aqui em Campinas, de uma sequência de acidentes que acontecem aqui na nossa cidade. Agora há pouco, uma mulher ficou ferida em um acidente na Avenida João Jorge. No corredor de ônibus da João Jorge, ela foi atropelada por um veículo coletivo. Se já tiver as imagens aí, já pode colocar esse acidente que aconteceu agora há pouquinho na Avenida João Jorge. O Rafael Gnipper está ao vivo comigo e tem as informações. Aí você vê 3h35 acontecer esse acidente, a menos de uma hora. Ô, Rafael, o que aconteceu, hein? Boa tarde. Oi, Felipe, boa tarde. Olha, uma mulher de 26 anos, ela foi atropelada no cruzamento da Avenida João Jorge com a Soares de Oliveira na tarde desta terça-feira. Segundo o motorista do ônibus, Felipe, que faz a linha ali 136 do terminal Vida Nova, essa jovem estaria usando fones de ouvido e não teria prestado atenção ao veículo. A mulher teve escoriações no tórax e ferimentos na cabeça, foi atendida pelo SAMU e encaminhada para a unidade de pronto atendimento do centro. Não houve trânsito, né, segundo a INDEC, já que o acidente aconteceu no corredor de ônibus. E depois dela ter sido socorrida, né, o SAMU ter prestado os primeiros socorros, os agentes da INDEC tiveram por ali para justamente orientar os motoristas. O que chama atenção, Felipe, é que não é a primeira vez que a gente mostra esse tipo de acidente, né? Acidentes causados por distração, por gente que estava com fones de ouvido e acaba não prestando atenção nem ouvindo o que está ao redor, Felipe. Pois é, o Rafael lembrou bem, viu? Um acidente que aconteceu que poderia ter sido evitado. E poderia ter sido evitado com uma ação muito simples. É simplesmente tirar o fone de ouvido para atravessar a rua. O motorista do ônibus disse aí que o sinal abriu para ele e aí ele estava seguindo quando a mulher não teria percebido isso e teria sido atropelada. Ela foi levada para o PA do centro, estado de saúde estável, né, Rafael? Isso, estado de saúde estável, foi realmente um susto mesmo, né? É um susto que poderia ter terminado numa tragédia, só que felizmente isso não aconteceu. Aliás, esse trecho da João Jorge é o que mais acontece acidente, principalmente quando se fala de ônibus do transporte coletivo. É a desatenção das pessoas que circulam ali naquele trecho. Eu mesmo já presenciei alguns quase acidentes, né, se é que dá para dizer assim, justamente por distração. Os semáforos não estão ali à toa, as lombadas colocadas ali na João Jorge também não estão à toa, então por isso você pedestre deve ter atenção ao circular ali naquele trecho. As imagens da Sincamp registrando aí, portanto, o resgate do corpo de bombeiros. A vítima teve apenas escoriações, teve um pequeno sangramento na cabeça, mas nada demais. Foi levada ao pronto atendimento do centro e passa bem. Ela vai ser ouvida também para dar a versão dela sobre o que aconteceu sobre esse acidente. Rafael Gnipper, muito obrigado pelas informações. Pode voltar aqui comigo, porque agora nós vamos falar sobre o tempo, aliás, que tem sido uma constante aqui no Brasil Urgente, não é verdade? A gente sempre tem falado sobre o tempo e a temperatura. Tem já a imagem da torre aí, pessoal? Se já puder já colocar, por gentileza. Nós temos aí cerca de 28 graus de acordo com a Somar Meteorologia. Tá aí as imagens do céu de Campinas, imagens da torre da Band. Aí a divisa de Campinas com Valinhos, aqui no Jardim São Gabriel. E aí o giro sol entre nuvens, hein? Há pouco choveu, inclusive, aqui no Jardim São Gabriel, aqui na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Uma chuvinha que não foi muito forte, é bem verdade. E no fim de semana também choveu bastante, viu? Pelo menos aqui na nossa região. Em São Paulo também choveu bastante. E a previsão é que a frente fria continue aqui na cidade, viu? Os próximos dias devem ser nublados com possibilidade de chuva. 26 graus, já dá para perceber a diferença, né? Na sexta-feira a gente mostrou, o Rodrigo Solomon mostrou 33 graus, hoje 26 graus, umidade relativa do ar em 71%. Já deu para perceber que realmente a situação já deu uma melhorada, só que o calor ainda continua e a estiagem também, viu? Apesar de toda essa chuva, ainda não é suficiente para garantir um abastecimento total ou afastar de vez o risco de racionamento de água. A gente mostrou na semana passada aqui no Brasil Urgente a situação caótica que o Rio Piracicaba passou. A profundidade chegou a 89 centímetros, um dos mais baixos registrados até então. E esse problema não traz só aquela mortandade de peixes que a gente viu não, viu? Também traz impactos nos restaurantes da tradicional Rua do Porto. Você se lembra? Rodrigo Solomon já fez até reportagens especiais mostrando a tradição das ruas da Rua do Porto, né? Dos restaurantes da Rua do Porto. A gente mostrou aqui, inclusive, no final do ano no Brasil Urgente. E olha, a quantidade de turistas já começou a cair e os comerciantes estão bastante preocupados, viu? A Silvia Pérez traz os detalhes, pode rodar. Os prejuízos não são apenas ambientais. Nos restaurantes que ficam na Rua do Porto, o movimento hoje foi menor. Hoje a gente já teve uma queda de 50% no movimento. As pessoas vêm, olham, vê a situação, mas é de curioso. São
35 estabelecimentos comerciais às margens do rio, que foi palco de inspiração para canções, famoso no país todo, mas que tem atraído o turista não pela beleza, mas sim pela situação caótica. Apesar da mortandade estar longe, os comerciantes temem o mau cheiro. Outro receio é de que os turistas pensem que os peixes servidos vêm do Piracicaba. Peixes todos que vêm do norte do país, o filhote, o tambaqui, o pintado, a piapara vem do Uruguai, então não é nenhum peixe que tem nada a ver com o rio Piracicaba. Mesmo a triste notícia da morte dos peixes não conseguiu atrapalhar o passeio, nem do paulistano, nem da família de mineiros. Aproveitei um pouco para prestigiar também, né, o rio, mesmo sabendo dessa seca, né? Mas é um lugar muito gostoso para se vir com a família. Se a gente levar a sério essa parte aí, logo recupera, né? E olha, com a chuva desse fim de semana, o rio Piracicaba subiu aí para pouco mais de 1 metro de profundidade. Já deu uma melhorada, apesar ainda, melhorada é forma de dizer também, porque melhorar mesmo, só se chovesse muito mais, se chovesse a semana inteira de uma forma constante, viu? A gente lembra dessas imagens da mortandade dos peixes em Piracicaba, foi realmente algo bastante preocupante. 20 toneladas, pelo menos 20 toneladas de peixes foram retirados do rio por causa dessa situação. É um acúmulo de poluentes também, a própria baixa do rio, a baixa vazão do rio que causou todo esse problema. Essa imagem também é bastante representativa. E os comerciantes estão certos, viu? A região ali da Rua do Porto não fica perto da onde os peixes morreram. Onde os peixes morreram é numa parte mais para cima do rio Piracicaba. Apesar de uma extensão estimada em 33 quilômetros, não é isso, não chegou na Rua do Porto propriamente dita essa mortandade. E óbvio que os peixes que são consumidos pelos restaurantes, né, que são comprados pelos restaurantes, não foram necessariamente pescados ali naquele rio. De qualquer maneira, é uma situação ainda bastante caótica em Piracicaba, é caos mesmo. A palavra que define o que acontece em Piracicaba é justamente o caos, uma imagem que nós nunca vimos aqui na nossa região, pelo menos nesses últimos anos. É uma imagem também bastante triste ver toda essa quantidade de peixes mortos, né? E justamente na época da Piracema, que é a época que eles se reproduzem. E não é só em Piracicaba que o problema acontece também não, viu? As indústrias também já começaram a se preocupar com os possíveis reflexos na produção. Quem traz os detalhes é a Karina Rica. Pode rodar. Esta lagoa pertence a esta empresa que fica em Sumaré. Ela é abastecida com água de chuva e tem capacidade para 200 mil metros cúbicos. Apesar de ter tanta água, a companhia já se preocupa com a estiagem, uma vez que o volume já baixou cerca de 70 centímetros. Se nós não tivéssemos essa reserva de água, nós estaríamos comprometidos e com certeza estaríamos pegando água, coletando água de outras formas, atrapalhando ainda mais essa parte de fornecimento de água que está muito difícil hoje. Outras indústrias que dependem da água para a fabricação dos produtos também estão preocupadas. O nível do sistema Cantareira está em apenas 20,9% da capacidade. Algumas cidades já enfrentam um racionamento. E se não chover o suficiente, as empresas poderão perder produtividade e o resultado poderá ser sentido também no bolso do consumidor. As indústrias hidrodependentes, por exemplo, são as indústrias de bebidas, são as que vão sentir mais. Essas provavelmente vão ter que reduzir sua produção, evidentemente vai haver uma elevação do custo do produto no mercado por diminuição da oferta, deve haver demissões. O diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo afirma que já busca alternativas para conseguir água de reuso, o que deve ajudar a melhorar o problema e reduzir o impacto da seca. No próximo dia 19, o Ciesp e a Sanasa devem se reunir para discutir possíveis medidas a serem tomadas. Olha, a Karina falou ali 20,5% do sistema Cantareira, né? Só que esse número baixou, esse número era da semana passada. Esse número baixou ainda mais, está em 18,5%, chegou a 18,2% no último sábado. Só que com a chuva, isso acabou melhorando. A chuva do fim de semana, inclusive, ajudou na situação dos rios. É bem verdade que pouco, viu? O Atibaia, por exemplo, que abastece 95% aqui da nossa região, está com uma vazão de 12 metros cúbicos por segundo. É 4 vezes mais do que o registrado na semana passada, por exemplo, quando esse número chegou a 3,4, triplo, na verdade. Apesar disso, é bastante preocupante, porque a média, o que deveria estar, é 45 metros cúbicos por segundo. E o sistema Cantareira continua com 18,5% da capacidade. Foi o mesmo índice registrado ontem, só que ainda é
o menor da história. Olha, só para você ter uma ideia, desde sexta-feira choveu pouco mais de 45 milímetros na região do Sistema Cantareira. É muito pouco mesmo. Teria que chover a semana inteira e chover 10 vezes mais do que isso, se bobear, até 100 vezes mais, dependendo até o fim do mês, até fim de março, para a situação poder se normalizar. Você olha as imagens do Sistema Cantareira, realmente é uma situação bastante preocupante, porque já está aparecendo banco de areia, já está aparecendo tudo ali, uma cena de sertão do Nordeste praticamente. E isso pode causar sérios problemas. Você vê a imagem, justamente a imagem do Sistema Cantareira com essa situação, praticamente uma seca. Estamos olhando para o Nordeste? Não. A gente está olhando para a região do Sistema Cantareira, o Sistema Cantareira que abastece não só aqui a região de Campinas, mas também abastece a região de São Paulo. Foi feito um pedido aqui em Campinas pelo prefeito Jonas Donizete para aumentar um pouco a vazão do Cantareira para evitar que Campinas entrasse no racionamento. Esse pedido foi atendido e mais 1 metro cúbico por segundo vai ser liberado nas próximas horas para justamente evitar essa situação. Então, quando a gente fala aqui que precisa economizar água, a gente não está brincando. A gente está falando muito sério. Todo mundo precisa fazer a parte, precisa fazer a sua parte. Precisa economizar água, porque a situação está realmente preocupante. É uma das maiores estiagens que já foram registradas aqui, já foi registrada aqui no nosso estado, principalmente em todo o estado de São Paulo também, a situação é bastante preocupante. Tem intervalo comercial por aí, pessoal? Se já tiver, vamos então para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com o Brasil Urgente. Daqui a pouquinho tem uma mulher presa em flagrante aqui em Campinas por tráfico de drogas no Jardim Lisa. Segura aí, eu já volto.